de alguém, né? Então, Ela desligou sem querer que ela entrou. de novo, então tá bom. Que eu pedi pra ela entrar. Ela nunca me viu falando, então, como... Oi, mãe. Nunca dá por causa dos horários, né? Na verdade, ninguém da minha família nunca me viu falar. Então, eu falei, hoje é a oportunidade pra eles me ouvirem falar. Então, mais uma lição sobre avivamento, né? E eu quero contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás. E através dessa experiência, eu queria demonstrar que nem sempre, por estarmos na igreja desde criança ou desde sempre, não significa muita coisa, se você não tem realmente um encontro verdadeiro com Deus, né? Então, meus avós me levavam na escola dominical, na igreja presbiteriana do Brasil. Depois, quando a gente mudou do norte do Paraná para Curitiba, a minha mãe começou a ir na igreja quadrangular. Então, eu também continuei já na adolescência indo nas escolas dominicais. Por isso que eu gosto muito da salinha das crianças, escola dominical, sou apaixonada. Porque o ensino que a gente tem lá é para a vida. A gente precisa de ajuda na salinha das crianças. Mas hoje, Já descobrimos. Olha, você falou. eu disse que eu gostava de participar. Vocês estão entendendo. Mas era muito bom. Tem coisas que eu tenho na minha memória. Gente, eu não tinha 5 anos. Eu tinha 3, 4 anos. Eu lembro fazendo gestos da igrejinha vazia durante a semana e aos domingos a igrejinha cheia de gente. E a gente cantava e fazia assim. Então, eu não tinha 5 anos. Então, esse momento da criança é muito fundamental. É muito, muito mesmo. Fica enraizado no coração da gente. Por esse lado é muito bom a gente estar na igreja desde criança e ter essa educação desde criança, né? E continuei. Depois eu fui para a igreja Só o Senhor é Deus. Não sei se alguém conhece, pentecostal, muito rigorosa na doutrina, mas foi muito bom também, passei minha adolescência toda nessa igreja, e daí quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos, eu me afastei, entre aspas, porque eu arrumei trabalho, tinha que trabalhar, eu trabalhava no período da noite, sábado e domingo, todos os dias. E quando folgava, eu não ia, óbvio, né, porque estava cansada. Então foi assim até eu vir para a Inglaterra. Quando eu vim para a Inglaterra eu já tinha 22 anos. Por que eu disse que é importante esse ensinamento que a gente tem desde criança? Porque mesmo estando afastada, o temor que eu tinha em Deus, nas coisas de Deus, ainda permaneciam. Eu podia não estar fazendo a parte do corpo de Cristo na igreja, mas a fé, eu sabia onde encontrar força, eu sabia onde encontrar alegria, eu sabia onde buscar ajuda quando eu precisava. Mesmo não estando fazendo parte, não estando ouvindo a palavra constantemente, né? Então, esse ensinamento da criança era enraizado no nosso coração. Por mais que a gente se desvie, a gente sabe para onde voltar. Por isso que é muito importante. Né? E quando eu cheguei na Inglaterra, imediatamente eu conheci umas pessoas que iam na igreja e eles me convidaram. Então, imediatamente eu comecei a ir de novo, a fazer parte da igreja. Na época já era Assembleia de Deus, de pessoal de Santa Catarina também. Esqueci. Tem o pastor Wesley Alves, que tem aqui, era da igreja dele, só que em Oxford. Qual foi o Gisel? Não. Não era o Gisel? Não era o Gisel, era outro. Não existe mais, não. Não tem mais ninguém lá daquela época. E foi muito bom eu ter voltado, porque eu tava aqui sozinha, afinal, né? Eu vim sozinha com 22 anos. Então, foi muito bom. Eu encontrei uma família de novo, pra não me sentir sozinha, pra me sentir mais à vontade. E irmãos da igreja são nossa família, né? Então, eu tomei aquelas pessoas como minha família. E eu morava num quarto e a mulher, que também era da minha igreja, me ofereceu um livro para ler. Eu sou a pessoa que não lê livro na vida, sou eu. Então, ela me ofereceu o livro Bom Dia, Espírito Santo. Eu já contei uma vez num dos nossos encontros. Eu resisti a ler o livro porque eu não tinha costume de ler. Eu não queria ler, porque pra mim era muito chato ler. Só que a insistência dela me perguntar: e aí, o livro é bom? Tá gostando? Eu comecei a me sentir envergonhada e peguei e li o livro. Era bem fininho, gente, é bem fininho assim, ó. Eu li o livro. E acredite se quiser, mesmo indo na igreja, mesmo participando, eu não tinha o conhecimento. Pode entrar.
pode? Vou esperar. Pode tirar. E não sei se alguém já leu o livro Bom Dia Espírito Santo. Ele fala muito, ele apresenta o Espírito Santo pra gente de uma forma diferente. Eu, na época, com 22 anos, ainda tinha um coração assim, simples, ingênuo, não via maldade. Não era como hoje, que tem o YouTube para você se informar de muitas coisas. Hoje eu vejo que esse livro é muito criticado. Dizem que algumas heresias fazem parte desse livro. Mas na época foi algo assim muito transformador. Ele me apresentou alguém que eu não conhecia, verdadeiramente. Eu não conhecia quem era o Espírito Santo de Deus e não conhecia o que ele era, o que ele representa para nós, como cristão. Ter a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E foi assim, transformador. Por quê? A pessoa que ia na igreja só para se socializar e cantar louvores, porque eu sempre amei, aquela parte maravilhosa dos louvores, e canta, quanto mais tinha, melhor. Só que quando chegava na hora da palavra, eu não saía. Porque a minha igreja era muito rígida, nem no banheiro a gente ia, né? Então, quando eu tenho que ir no banheiro, eu fico constrangida. Mas às vezes a gente precisa ir, né? Enfim. Então, eu ficava lá quietinha, sentada na hora da palavra toda. Mas eu não escutava nada. Aquilo era muito chato, não me interessava. Eu não tinha interesse nenhum pela palavra. Por quê? Porque eu não entendia o significado da palavra. Eu não sabia quem era o Espírito Santo e não sabia o significado e a importância da palavra de Deus. Estou falando da palavra de Deus. Então, ou seja, mesmo tendo lembranças de eu estando na igreja desde os 3, 4 anos de idade, eu com 22 anos, 23 já na época, fui descobrir quem que é o Espírito Santo de Deus e a importância dele na nossa vida. Eu já cantava hinos sobre o Espírito Santo, mas eu não conhecia. Eu não conhecia. O que aconteceu a partir daquela leitura daquele livro? Eu comecei a orar mais. Eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Eu queria o Espírito Santo de Deus. Eu queria que ele se revelasse para mim de uma forma diferente, não como aquela pessoa lá que ele se revelou para aquele Benny Hinn. Não era daquela forma, que às vezes eu até achava um pouco fora da realidade. Mesmo sendo inocente, não entendendo muito bem o que ele queria dizer com aquelas experiências. Eu pensei que talvez ele pudesse ter tido realmente, ou às vezes teve, né? Não sei. Deus sabe. E eu passei a andar com a minha Bíblia na minha bolsa. Eu trabalhava de um lugar para outro. Toda vez que eu sentava no ônibus, eu ia lá pro fundão do ônibus, sentava, colocava meus pés em cima do outro banco, que era daqueles de 2 andares, pegava a minha Bíblia, eu lia sem cessar. Por quê? Porque no momento que eu conheci o Espírito Santo de Deus, eu comecei a ter sede, fome da palavra. Porque eu queria conhecer, eu queria que o Espírito Santo fizesse parte dos meus dias, moldasse o meu caráter. Então, por isso que a leitura desse livro foi transformador. Por que a leitura de um livro foi transformadora e a palavra não foi? Porque eu simplesmente não dava importância. Eu não conhecia a importância da palavra. Eu estava lá sempre, mas eu não ouvia. Eu escutava, mas eu não ouvia. Não entrava no meu coração. É como a história das sementinhas, né? Foi jogada em pedras. Não cresceu a palavra. Então, eu precisei de ler aquele livro para ter a visão aberta, a visão espiritual aberta, para esse mundo espiritual que eu não conhecia. E por isso que eu quis cantar esse hino Bom Dia Espírito Santo, que na época eu também escutava muito ele, já é muito antigo esse hino, né? Então, tudo começou aí. Então, desde a primeira aula que a gente teve de avivamento, veio essa experiência na minha cabeça, porque conforme a gente vai explicando, a gente vai entendendo. Avivamento é o que é? Seja da palavra, é orar mais, é buscar mais, é estar em comunhão com os irmãos. Isso para mim foi um avivamento pessoal. Eu encaro como um avivamento pessoal. Sim. Só que o avivamento, que é o avivamento que nós vamos falar, ele tem algo mais. Ele tem um significado a mais. Qual é? Enviar missão. Missão, né? A gente tem que ter o avivamento e depois a visão tem que ser missão. Enviar. Então foi uma experiência muito que marcou o antes e o depois na minha vida espiritual. Muito bom mesmo. Que eu espero que vocês já tenham tido isso, né? Que eu demorei tanto a ter. Mas depois disso, nunca mais
desviei, nunca mais desviei meu pensamento nem para a direita nem para a esquerda, não. É um caminho só. Porque a partir do momento que você descobre, você não tem como viver. Eu não tô conseguindo mais falar. Tem muita conversa, me desculpe. O que foi? Caiu. O que foi a cadeira? Tá soltando ali já. Ah, não, é só a parte de cima. Não vai abrir a cadeira, não, vai ficar tranquilo. Não, é que é perigoso pra... Ah, tá. Tá vendo? Então tira. Então nós vamos começar. Agora foi essa parte que eu queria contar, né? E agora nós vamos falar o quê? O que é e o que não é um avivamento. Quando eu escolhi o tema, conversando com a Sueli, eu tinha escolhido falar sobre os avivalistas. E eu li muito sobre isso e achei fantástico. Só que quando eu comecei a escrever o meu testemunho... Gente, eu escrevi, tá? Eu escrevi meu testemunho, que eu falei que eu escrevi. Só que quando eu cheguei ao final desse testemunho, eu entendi que não era sobre os avivalistas que eu queria falar, mas o que não é um avivamento. Por quê? Porque daí eu descobri que o Benny Hinn, que é a pessoa que escreveu esse livro maravilhoso, que causou essa transformação na minha vida, não foi tão legal assim, vamos dizer, né? Ele tem um dos ministérios voltado a prosperidade, um dos maiores que já existiu. E ele, formalmente, em público, ele pediu perdão, que ele se arrepende. Ele se arrepende de ter tido esse ministério, hoje ele está bem velho, então eu vi o videozinho que ele pediu perdão. E perdão por ter dado profecias que talvez não fossem do coração de Deus. Então, vamos dizer assim, talvez naquela época, quando ele começou, Deus fosse usar ele de uma forma diferente para realmente avivar uma nação. Só que talvez em algum momento ele deu uma desviada. Ficou muito famoso e subiu para a cabeça, vamos dizer assim, né? Então eu fiquei pensando nele, poxa vida, o livro dele, a inspiração que ele teve para escrever o livro e o que ele viveu me inspirou. Me inspirou para ver Deus e o Espírito Santo de Deus como eu vejo hoje. Mas aquilo não foi um avivamento. Apesar do ministério dele ser grande, não foi um avivamento igual foi no John Wesley, né? Aqueles outros avivalistas lá. E daí eu decidi falar, então, sobre o que é e o que não é o avivamento. Esse pedacinho eu vou ler. O conceito... Ah, tá. Antes, eu quero pedir para algumas pessoas escolher os versículos, tá? Ler uns versículos para mim. Só deixar preparado. Cada um escolhe um. O primeiro é 2 Crônicas 7:14. Deixar prontinho. Eu leio esse. O segundo é 2 Pedro 2:2. 2 Pedro? É, 2:2. Deixa eu ler esse. Quem for ler, fala. Eu vou ler, pra gente já saber. Quer ver? Eu também já vou marcando aqui. E é mais rápido depois, né? Neemias 2:2. Tá. E depois Neemias 8, do 9 ao 12. Neemias 8, do 9 ao 12. Eu leio Neemias. Mateus 15:8. Eu leio Mateus. Atos 2:42. Se alguém tiver online e quiser ler, abre o microfone e fala. Eu leio Atos, ok. 2:42, né? Uhum. Gálatas 1:8. Eu leio Gálatas. Fernanda. Esse aqui pequenininho. E mais 2 só, tá? Na verdade tem bastante, mas eu vou ler que é mais rápido. Daí eu quero que alguém fique aberto em Isaías, ou marcadinho em Isaías 44, 3 ou 5. Só, eu vou ler alguns também para não perder muito tempo. Quem que vai ler Isaías 44, 3 ou 5? Rony. Isaías 44, 3 ou 5. Ok. De 3. Do 3 ao 5. O Rony também. Então, assim, o conceito de avivamento muitas vezes é mal compreendido. Enquanto o verdadeiro avivamento reflete a obra genuína de Deus em transformar vidas e comunidades, o falso avivamento pode ser caracterizado por exageros, manipulação ou até mesmo engano espiritual.
Agora nós vamos apresentar alguns pontos. O ponto de origem do avivamento verdadeiro. Okay? Quem vai ler esse daqui é o pastor, que é 2 Crônicas 7,14. O que é o avivamento verdadeiro? Pode ler? Pode ler. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém. O avivamento ele tem origem em buscar a Deus, em glorificar a Deus. O avivamento ele está relacionado ao arrependimento, à confissão de pecados, à transformação de vida, à vida em comunhão e levar a palavra de Deus. Ser testemunha da palavra de Deus. Então, não há avivamento sem ter arrependimento. Não há um avivamento sem ter confissão de pecados. Não há. Não tem como haver. Falso avivamento, aquele vai ler Pedro 2:2. Isso. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas, pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. Muitas vezes o avivamento, falso avivamento, é centrado no homem, não na igreja, na comunidade. Por exemplo, tem pastores bem famosos, né? E tem igrejas que colocam o seu pastor como se fosse Jesus na terra. E eu já vi isso, né? Muitos anos, né, na caminhada, você já viu várias coisas diferentes. Tem ministérios que colocam o seu pastor, ou aquela pessoa que é responsável pela igreja, como se fosse Deus. Eu vi uma cena que eles lavavam o pé daquela pessoa, pedindo perdão para aquela pessoa. Foi algo assim bizarro. E todo mundo, na igreja enorme, todo mundo chorando e glorificando, e aquela coisa estranha acontecendo, e eles como se fossem de Deus. Gente, qualquer pessoa que visse aquilo ia entender que não era de Deus. A gente tem que ter o mínimo de discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Aquela igreja estava vivendo algo falso, porque eles estavam centralizando tudo naquela pessoa. Não estava centralizando em Jesus, a pessoa principal do nosso momento, quando a gente se reúne, que é para adorar e glorificar o nome de Jesus, para aprender mais sobre Ele e nos parecermos mais com Ele. Então, tem pessoas que confundem isso. E alguém vai ler para mim, Suelen, em Neemias 8, 9, 12. Neemias era o de Sata e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. É o 9 e o 12 ou até o 12? É até o 12 só. Até o 12. Só até o 12. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Num pedaço diz assim: nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra. Esse é o verdadeiro avivamento. O povo chorava. Daí eles falavam assim: não se entristeçam. Não se entristeçam, se alegrem. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele fala assim em algum momento, né? Que Jesus é a nossa alegria. Deus é a nossa alegria. E as pessoas estavam chorando enquanto ouviam a palavra da lei. Por quê? Eu penso. Porque eles estavam com o coração quebrantado. Eles com certeza estavam arrependidos dos pecados. Com certeza, certeza absoluta. Por isso que eles choravam tanto quando ouviam a palavra. Alguém já ouviu a palavra alguma vez que chorava tanto que não conseguia controlar? E pensava e chorava. Já aconteceu isso comigo. Eu vim de Watford até, que não era Kilburn, não era na outra. Passei o culto chorando. Era assim algo tremendo, algo muito diferente. Isso é verdadeiro.
As pessoas, quando ouvem a palavra de Deus e têm o coração quebrantado. As pessoas estavam lá em Neemias ouvindo a palavra de Deus e chorando. Esse é o verdadeiro avivamento. Onde há corações quebrantados, confissão de pecado e voltando-se para Deus. Quando não há o coração, você pode ser tomado por um sentimento, né, que é o segundo, o falso. Promove emoções passageiras sem verdadeira transformação. Os participantes podem experimentar choro ou euforias momentâneos, mas continuam os mesmos pecados. Jesus alertou sobre isso. Rodrigo, pode ler Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, cada vez que você... Por isso que diz assim, que você tem que ser crente dentro da igreja e fora da igreja. Porque você vem, tem um encontro com Deus, você é transformado, só que daí você sai lá fora, na segunda-feira, e faz tudo como se nunca nem tivesse conhecido, passado parte de Deus. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Tem que haver uma transformação verdadeira. A centralidade da palavra de Deus. Bruna, pode ler pra gente Atos 2:42, por favor. Fui eu. Porque Bruna. Somos um só. Nossa carne. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus tem que ser o alicerce. Como diz nesse versículo aqui, o povo se dedica ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à oração. Esse é o verdadeiro avivamento. Se dedicar ao ensino, a aprender, à comunhão com os irmãos e à oração. Não há avivamento sem essas coisas. Infelizmente. Ou felizmente, né? Não há. E o falso avivamento, que é a Fernanda Gálatas 1:8. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. E como é que a gente vai saber discernir isso? Se não for o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós temos que saber diferenciar quando é de Deus e quando não é de Deus. Por isso que nós temos que pedir sempre ao Espírito Santo nos dar esse discernimento, esse entendimento da palavra do Senhor e saber identificar quando não vem dele. A palavra de Deus, que tem que ser o centro, ela é negligenciada ou manipulada de acordo com as necessidades daquela pessoa, da comunidade, não sei. Isso é falso. E quais são os frutos visíveis da transformação? O verdadeiro avivamento, ele produz frutos evidentes, como arrependimento, reconciliação e justiça. Zaqueu é um exemplo disso, que após encontrar-se com Jesus, o que ele fez? Ele restituiu tudo que ele tinha roubado. Então, o que aconteceu com o Zaqueu, que eu creio que para ele foi uma experiência pessoal, um avivamento pessoal, onde ele verdadeiramente se arrependeu e teve um encontro com Jesus, ele sentiu a necessidade de fazer diferente. Não roubar mais, óbvio, porque não podemos fazer a mesma coisa, mas ele fez mais. Ele devolveu tudo que ele tinha roubado. Isso é transformação. O falso são frutos inexistentes ou negativos, com divisões, escândalos ou práticas contrárias da vontade de Deus. Em Mateus 7:20 diz que pelos seus frutos os conhecereis. Eu tô falando rapidinho porque tem bastante coisa. Só umas 2 horas a gente termina, tá bom? Nossa. Humildade e dependência de Deus. Eu vou ler também, porque senão vai ficar muito extenso. É marcado por humildade e um desejo de honrar a Deus. O que lembra vocês? O mês passado, né? Foi perfeito. Eu lembrei assim, foi perfeito. Primeiro a gente teve todas aquelas aulas sobre a honrar a Deus e agora a gente teve sobre o avivamento, que tudo se encaixa, porque ele é marcado. No avivamento nós temos o desejo de honrar. Honrar a Deus, honrar os irmãos, honrar o pastor, honrar. Isso é um sentimento verdadeiro no nosso coração. Isaías 6:5 diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros.
O falso avivamento, aqui diz, o mesmo que eu disse dos líderes, né? Que ele pode exibir um orgulho espiritual ou exaltação dos seus líderes. Isso reflete o espírito dos fariseus, que buscavam serviço pelos homens, né? Aquilo era falso. Por quê? Porque eles oravam em pé nas sinagogas para que fossem vistos como homens justos e homens de Deus, que honravam a Deus e a palavra de Deus. Mateus 6,5 diz: e quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Isso é ser falso, ser como os hipócritas fariseus. Tudo, até mesmo no avivamento, é feito com ordem e reverência. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Coríntios 14:40. Ainda que intenso o que está acontecendo, ocorre com ordem e reverência. Deus é um Deus de ordem, como Paulo ensinou. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. No falso avivamento, muitas vezes é marcado por desordem, comportamentos irracionais ou que não refletem a santidade de Deus. 1 Coríntios 14:33 diz: Deus não é Deus de confusão, é sim de paz. E como eu falei, que nós podemos ter o nosso avivamento pessoal, mas ele não é um avivamento completo, a não ser que você saia e vai fazer missão, né? Porque esse tem os degrauzinhos. A visão do avivamento tem que ser a missão, buscar alcançar a comunidade, a cidade, o país. Então, missão é motivação missionária. No avivamento verdadeiro, resulta em um desejo ardente de compartilhar o evangelho. Você não consegue guardar só para si. Você quer compartilhar, não é? A gente estava conversando hoje. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus e Ele faz coisas na sua vida, você não consegue manter para você. Você quer compartilhar, você quer falar. Então o avivamento também faz isso com a gente. Você quer falar, você quer apresentar aquele Deus que você conhece para aquela pessoa que está sofrendo, chorando. Ou aquela pessoa que tem tristeza no coração. Porque como nós sabemos, Deus é o motivo da nossa alegria. E quando a gente for tomado por esse sentimento de tristeza, a gente tem que lembrar quem é o motivo da nossa alegria. É meu esposo? É minha mãe, meu pai, meu filho, meu patrão? Não. Ninguém é o motivo da minha alegria. A única razão do meu coração se alegra é a presença do Espírito Santo de Deus e viver uma vida com Deus. Então, Deus tem que ser. E quando eu já passei por isso também, quando você repete, eu estava triste, chorando, eu estava decepcionada com o homem, né? Então, eu chorando, assim, decepcionada, coração assim, arrebentado. Veio na minha cabeça, Deus é o motivo da minha alegria. E mesmo chorando e de joelhos dobrados, eu comecei só a repetir isso. Jesus, tu és o motivo da minha alegria. Jesus, tu és o motivo da minha alegria. E eu comecei a repetir aquilo até eu parar de chorar e me acalmar. E nos dias seguintes eu também repetia constantemente que Deus é o motivo da minha alegria. Então, quando você viver um momento como esse de tristeza, você às vezes pega, né, algum problema, alguma dificuldade, você repete isso. Creia nisso. Creia que o motivo da sua alegria é o Senhor. Amém. Aleluia. No dia de Pentecostes, os discípulos, cheios do Espírito Santo, proclamaram as boas novas a todos os presentes. O avivamento de Pentecostes ele foi genuíno, com pregação da palavra, conversão, unidade e o crescimento da igreja. Atos 2:41 fala que os que receberam a palavra foram batizados. E naquele dia foram acrescentados quase 3.000 pessoas. Foi um avivamento maravilhoso, né? E eu fiquei... esqueci como é que faz a palavra, mas eu fiquei impactada e de ouvir que o John Wesley reuniu mais de 10.000 pessoas ao ar livre. 10.000 pessoas. Ou muito mais pessoas, de mais avivalistas. Claro, naquela época... Não, e outra coisa, a gente fala que 3.000 pessoas, na época de Jesus era muita gente, povo. Sim.
10.000 pessoas em 1700, na época de John Wesley, era muita gente. Era muita gente, porque não tinha tantas pessoas como tem hoje. Sim. Então, realmente era algo assim impactante. Impactante. E, quem sabe a gente pode pesquisar mais sobre os avivalistas, porque ele acrescenta muito, muito, muito para nós. É fantástico em ver como uma pessoa como eu e você conseguiu atingir aquilo, com um objetivo. Eles oravam e clamavam pelo avivamento. E é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que buscar pelo avivamento. Por que tem que ter arrependimento? Porque o nosso Deus é um Deus santo e ele não convive com o pecado. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Por isso que tem que haver arrependimento e confissão de pecados, para que a gente possa se aproximar de Deus. Esse também é um dos caminhos para o avivamento, né? O arrependimento. E também o avivamento a gente pode ver como preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. É uma preparação do caminho para que o Senhor se manifeste. Nós não produzimos o avivamento. Não somos nós. Nós podemos buscar o avivamento. Mas de nós mesmos, não sai nada. A gente vai orar. Tem o outro lá do país de Gales que orou por 14 anos, se eu não me engano, sem cessar, que ele desejava o avivamento. Então nós temos que orar e buscar o avivamento. De nós não vai sair de nada, mas nós temos que buscar o avivamento. Isaías 44, 3 ao 5. Alguém vai ler? Ou eu que falei que vou ler? É o Rony. Ah, tá, o Rony, é verdade. 44, 3 ao 5. Porque derramarei a água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou o Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Porque derramarei a água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Foi uma promessa de Deus ou não foi? Foi. Porque derramarei água sobre o sedento. Qual a diferença entre sede e fome? Tem alguma diferença entre sede e fome? Foi muito legal esse ensinamento aqui. A fome. Nós podemos ficar com fome um período de tempo, daí nosso estômago vai doer de fome, você fica aquela fome terrível, você vai dar uma fraquezinha na gente, né? Ai, tô fraca, preciso comer. Mas se você não comer, vai acontecer o quê? Você vai morrer? Vai morrer. Você vai jejuar um dia. Você vai jejuar 2. Você vai jejuar 3. Você vai jejuar 10. Quantos dias um homem pode ficar sem comer? 30, 40. Tudo vai depender do organismo da pessoa. De 30 a 40 dias sem se alimentar. Quantos dias uma pessoa com sede vive? 3 dias. 3 dias. 3 dias. Por quê? Nosso corpo é constituído. A sede, ela é implacável, torturante, esmagadora. A gente sofre demais, é uma tortura ter sede. É uma tortura. Sem a água, a pessoa não pode viver mais que 3 dias. Com muita sorte, 4. Muita sorte, 4. Mas tem pessoas que também com 2 dias já morrem. Dependendo do organismo da pessoa. Então, quando que a igreja vai ter o avivamento? Quando a igreja tiver sede. A igreja do Senhor, nós temos que ter sede. Por quê? Porque ficar sem isso tem que ser desesperador. Tem que ser agoniante. Nós precisamos ter a dependência de Deus na nossa vida. Nós temos que ter sede. Sede da palavra, sede de orar,
sede de amar, sede de compartilhar a palavra. É esse o desejo do nosso coração. Nós temos que sentir sede. Só então nós, a igreja, podemos experimentar um verdadeiro avivamento. Quando Deus se tornar a maior necessidade das nossas vidas. Quando deixarmos de correr atrás de coisas e passarmos a buscar o próprio Deus, com tanta profundidade, com muita ânsia em nossa alma, então Deus abrirá as comportas do céu e derramará torrentes de água sobre os sedentos e os rios sobre a terra seca. É muito, muito lindo isso. Não sei se vocês vão ver como eu enxerguei, mas que esse seja o desejo do nosso coração, que nós possamos a partir de hoje sentir sede da palavra, sede da oração, sede da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém. Porque quando aconteceu aquilo lá comigo, quando eu tinha 22 anos, 23 anos, eu tive sede. Eu tive muita sede. Eu não conseguia ficar um minuto, que hoje em dia a gente pega o celular, eu não conseguia ficar um minuto sem que eu tivesse livre, sem abrir a minha Bíblia no ônibus, em qualquer lugar que eu estivesse. Não importa quem estava me vendo ler. Às vezes eu até encontrava os filhos de Deus no ônibus, né? E até eles me cumprimentavam, porque eles ficavam felizes em ver que eu estava lendo a Bíblia dentro do ônibus, não importasse o lugar, né? Tava aprendendo. Porque eu sentia muita, muita sede. E eu ia pra igreja, eu ficava assim, eu não piscava na hora da palavra. Eu não queria que terminasse. E quando terminava, eu pensava, mas já terminou. Eu queria mais. E eu ia em todos os cultos que tivesse. Se tivesse na casa do irmão, na segunda, terça, quarta, quinta, eu ia em todos. Era livre, não tinha ninguém para dar satisfação, tava aqui sozinha mesmo. Aproveitei mesmo. Então, que nós possamos sentir sede da palavra de Deus, que nós possamos sentir sede desse avivamento. Que hoje a gente não pensa muito nisso. Nessa mesma época eu orava muito para que eu fosse batizada com o Espírito Santo de Deus. E não fui. Eu nunca fui. Eu não sou batizada com o Espírito Santo de Deus. Não falo em línguas. Mas eu tenho a plena convicção que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém. Eu tenho essa convicção. Mas eu quero também ver essa... Como é que a gente falou que é? O que é o batismo do Espírito Santo? Uma prova? Como é que é? A confirmação. Isso mesmo, a confirmação. E eu percebi de sexta para sábado, escutando a palavra, que eu não sei mais quantos anos faz que eu não oro para ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Não faz mais parte das minhas orações. E quando eu lembrei disso, eu fiquei totalmente assustada. Falei, meu Deus, qual foi a minha última oração? Quando mesmo que eu orei a última vez? Eu não consegui lembrar. Então, naquela época, eu orava, eu queria muito. Tive experiências, tive o mover do Espírito Santo. Teve um pastor doido lá, colocou a mão na minha cabeça, eu caí dura no chão. Eu sentia que meu corpo queimava. E eu, assim, as pessoas estavam pensando que era mentira. E eu lá, né? Tava primeiro amor, tava lá na frente. Toda vez que o pastor chamava assim, alguém quer aceitar Jesus? Irmãos, eu tinha vontade de ir toda vez. Eu ficava revoltada que ninguém ia lá aceitar Jesus. Eu queria ir de novo. Então, era essa sede, esse desespero que eu tinha. E ficar inconformada que, meu Deus, como que essa pessoa não vai aceitar Jesus? Não vai aceitar? Então, vai lá eu vou aceitar Jesus de novo. Então, era isso que eu vivia. Então, eu fiquei chocada em lembrar que eu não oro mais, eu não peço mais para ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Eu fiquei muito triste, porque caiu no esquecimento. Como que pode? Alguém que passou por essa experiência, que teve esse encontro maravilhoso com Deus, e que tenho fé, eu tenho sim uma fé inabalável, eu tenho. Tem momentos de fraqueza? Tem. Mas eu sei que Deus é o Deus que tudo pode, Deus é o Deus impossível. Amém, aleluia. Muitas vezes a gente não compreende, a gente não consegue compreender o agir ou as coisas que acontecem, não é nem agir de Deus às vezes, né? As coisas que acontecem ao nosso redor, com a nossa vida, a gente não consegue entender. E o nosso coração se entristece, como o meu se entristeceu um tempo atrás e ficou muito tempo entristecido. E eu louvo a Deus que essa tristeza não está fazendo mais parte do meu coração. Amém. Eu fui Glória totalmente curada. Aleluia. Totalmente curada. Por isso que eu falo, ó, vocês podem até ficar um pouquinho mais fraquinho, mas continue. Por Amém. quê? Porque é igual a mãe faz com os teus filhos. Se o teu filho tá doente, você vai fazer o quê? Ele não vai querer comer, né? O que você vai fazer? Você vai obrigar ele a comer. Você tem que comer para você melhorar. Não é isso que você faz com o teu filho? Eu não sei, eu não faço. Nunca fiz. Mas eu já vi mães fazendo isso. Não, filho, você tem que comer.
Você vai comer, mas não quer, tá doente, não quer comer. Vai comer sim, por quê? Porque você precisa ficar bem. Então, nós temos que agir assim com a gente mesmo de vez em quando. Não quero orar, vai orar. Vai ajoelhar, vai orar. Não tenho o que falar, fica ajoelhada lá e fala, só agradece então, tenho que falar. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu não quero ler a Bíblia, eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Não importa, se obrigue. Por quê? Eu, depois de tanto tempo vindo no estudo bíblico, eu me obriguei a voltar. Tinha vontade de vir? Tinha vontade de sair da minha casa, do conforto? Não tinha. Eu queria ficar em casa depois de tanto cansaço no trabalho. Então, eu comecei a vir de novo. E comecei a participar dos cultos. E vim na reunião das mulheres, né? Foi tudo assim maravilhoso, gente. Amém, aleluia. Por isso que eu falo, a gente não pode desistir. Eu sei que a gente vai enfraquecer e vai ficar tristinha. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que nos obrigar a impor. O nosso corpo não se manda. Quem manda no nosso corpo é a gente. Nosso corpo não tem vontade própria. A gente não pode deixar Deus gerar. Não pode. Sim. Então você tem que se disciplinar. Colocar na sua cabeça. Por isso que tem que ser firme no que você acredita. Você tem que ser firme no que você acredita. Para que quando acontecem esses momentos difíceis, você saiba onde voltar. Saiba onde buscar ajuda. Humilde. Quando você estava falando agora, que eu estava hoje ajeitando a casa, estava ouvindo um louvor sobre isso e veio na minha cabeça assim o porquê que eles lá em Atos todos a palavra diz que foram cheios. Por que todos foram cheios? Porque estavam lá reunidos e buscando o mesmo. Porque eles permaneceram, porque eles perseveraram em oração lá juntos. E porque eles estavam no mesmo espírito, com a mesma intenção, e todos creram. Porque para receber a gente precisa crer. E aí tu falando agora, né, quanto tempo faz que tu não ora, tipo, para receber o dom de línguas? Aí como que vai receber se a gente não tá orando, não tá buscando? É como se aquilo não fosse mais uma necessidade. Então se tu não tá pedindo, tu não vai receber. Mas a partir do momento em que a gente busca, crê, a gente vai receber, né? Essa é o nosso intuito. Por que a gente, né, tirou um mês para falar sobre isso? Tivemos a conferência e, como eu falei na semana passada, não é que vai ser só esse mês, não. O avivamento tem que ser todos os dias, diariamente, o resto do ano e o resto da nossa vida enquanto Jesus não voltar. Mas eu vejo que, porque antigamente, parece que eu sou bem velha, mas não, né? Mas eu lembro que era pregado sobre isso. A gente tinha cultos específicos para isso, para só falar no batismo do Espírito Santo, para chamar os crentes lá na frente, quem quer receber o batismo do Espírito Santo. E hoje se perdeu. Então também, às vezes, a gente se perdeu de falar sobre isso e os próprios crentes se conformarem em não receber e acabam esquecendo e fica por isso mesmo. Então a gente não pede, ninguém pede. Ele não vai aparecer e dizer assim, eu vim te batizar hoje, né? Não. Ele vai vir quando a gente buscar e quando a gente pedir e crer para receber, né? E isso me chamou muita atenção. Por que todos foram cheios? Não foi uma metade. Então por que às vezes no nosso culto todos que não são batizados? Porque talvez eles não estão mais pedindo, talvez eles não estão orando, talvez eles não estão crendo, estão pedindo, mas estão duvidando, né? Então isso é muito importante para todo mundo, assim, para que a gente reflita sobre isso, né? Na igreja que eu frequentava no Brasil, a gente tinha todo ano a festa de Pentecostes. A gente fazia uma semana só focada no batismo do Espírito Santo. Era muito bom, eu amava essa semana, que era assim, profundo, assim, era muito bom. Era muito bom. Todo ano, aí até brincava, quando o pastor falava, não, esse ano eu não vou fazer. Eu falei, vai sim, pastor, é muito bom. E a gente focava, ia todo mundo focado nisso, em busca, em jejum, em oração. Era muito bom, É verdade. Tremendo, como dizia antigamente. Então, só para terminar aqui, eu vou falar que as características do avivamento e do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus, né? Como a gente viu ali em Isaías 44, 3, 5. É uma promessa de Deus. Não é coisa da nossa cabeça. Nós não inventamos. É uma promessa de Deus. E o avivamento é uma necessidade vital da igreja. Nós temos que buscar, desejar o avivamento. Nós, como igreja, precisamos buscar. O avivamento traz resultados extraordinários para a igreja, para a comunidade, para a cidade, para o país. Como foi o país de Gales, né? A gente pode até ter
É por isso que a gente tem que entender a importância do Espírito Santo de Deus. Que nós podemos até ter os melhores pregadores, os mais eloquentes, os melhores cantores, os melhores músicos, o mais belo templo. Mas se você não tiver naquele mais belo templo o poder do Espírito Santo de Deus, nenhuma alma vai ser transformada. Nenhuma alma vai ser salva. Porque é o Espírito Santo de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus, através da palavra, do louvor, é que faz. É que transforma a vida das pessoas. Sem o Espírito Santo de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus, a igreja não avança. Sem a unção do Espírito Santo de Deus, não há virtude para pregar. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, não há santidade na igreja. Sem a obra do Espírito Santo de Deus, não há conversão, não há restauração, não há visão missionária na igreja. Nós temos que depender totalmente do Espírito Santo de Deus. Apenas Ele pode fazer a obra de Deus avançar. E precisamos ter plena consciência disso. Então, a pastora falou domingo que não há avivamento sem o amor. Realmente, porque você tem que amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar a comunidade, amar a igreja, não há. Mas se não há o poder, o Espírito Santo de Deus, também não há avivamento. Não há. Então, por isso que nós, como eu um dia não entendi, e se alguém mais talvez não entende, que nós possamos ter a plena consciência que sem o poder do Espírito Santo de Deus também não há avivamento. Nem pessoal, nem em comunidade, nem na igreja. Amém? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Comentários? Desculpa, eu falei demais. Não. Muito bom. Amém. Aleluia. Acrescentar. Pode falar. É muito importante também, junto com o que a senhora falou,